Bem-vindos ao Mistérios do Céu. Aqui, vamos explorar o fascinante mundo dos OVNIs. Desde relatos antigos de OVNIs, vistos em todo o mundo, até as últimas descobertas científicas sobre vida fora da Terra, vamos mergulhar fundo nesse assunto intrigante. Estamos animados para compartilhar nossas descobertas e teorias com vocês. Esperamos que vocês também sejam fascinados por esses tópicos, tanto quanto nós. A noite de 19 de maio de 1986 foi marcada por um evento histórico na ufologia, conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs no Brasil. Naquela noite, 21 objetos voadores não identificados foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados brasileiros e detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo. 5 caças da Força Aérea Brasileira foram acionados para interceptar os supostos invasores. Os OVNIs foram descritos como tendo realizado manobras impossíveis para aeronaves convencionais e atingindo velocidades de até 15 vezes a do som. Quando o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva chegou para trabalhar no dia 19 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, SP, ele não poderia prever que aquele plantão entraria para a história da ufologia. Na noite daquela segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. Alguns dos objetos tiveram até 100 metros de diâmetro. Em Guaratinguetá, SP, o avistamento foi coletivo. Quem conta é o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, GUG. Por volta das 20 horas, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais, da Escola de Especialistas da Aeronáutica, EAR, testemunharam o fenômeno, a olho nu ou de binóculo, relata. Não parou por aí. Os OVNIs foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA. Isso significa que os objetos eram sólidos. 5 caças da Força Aérea Brasileira, FAB, foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea, CODA, para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estaticamente no céu, voar em zigue-zague, fazer curva em ângulo reto, mudar de cor, trajetória e altitude e atingir velocidades de até 15 vezes a do som. Os pilotos relataram que alguns objetos eram visíveis a olho nu, enquanto outros só podiam ser detectados pelos radares. Em alguns casos, os pilotos conseguiam ver os objetos, mas os radares não registravam nada. E em outros casos, os radares captavam a presença dos objetos, mas os pilotos não conseguiam vê-los. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea, enquanto os demais foram descartados. O controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva, que presenciou o evento, acredita que o número real de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21. Ele descreveu a luz como semelhante a um farol parado no céu, e ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para verificar se alguma aeronave estava seguindo em direção a São José dos Campos. A resposta foi negativa. A partir daí, vários outros avistamentos foram relatados. Em São Paulo, os avistamentos foram registrados em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. No Rio de Janeiro, foram relatados avistamentos em Niterói e no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, os avistamentos ocorreram em Belo Horizonte e em Goiás, em Goiânia. A Força Aérea Brasileira, FAB, lançou uma investigação sobre o evento e concluiu que os objetos voadores não identificados eram simplesmente fenômenos meteorológicos e distorções atmosféricas. No entanto, muitos ufólogos e testemunhas acreditam que a explicação oficial foi insuficiente e que os objetos vistos naquela noite eram, na verdade, naves extraterrestres.
Além disso, alguns ufólogos argumentam que o fato de os radares terem detectado os objetos e os pilotos terem relatado manobras impossíveis para aeronaves convencionais, sugere que esses objetos não eram simples fenômenos meteorológicos. Alguns relataram também que a velocidade e a capacidade de mudar de direção e altitude instantaneamente não é algo que pode ser explicado por distorções atmosféricas. A noite oficial dos OVNIs no Brasil é considerada uma das maiores e mais documentadas aparições de OVNIs na história. Apesar de a FAB ter fornecido uma explicação oficial, muitas questões ainda permanecem sem resposta e o evento continua sendo objeto de debate entre ufólogos e especialistas em aviação. A investigação da FAB não foi a única tentativa de esclarecer o que realmente aconteceu naquela noite. Em 2006, uma equipe de pesquisadores liderada pelo ufólogo A.J. Gevaerd publicou um relatório detalhando as principais evidências e testemunhas envolvidas no evento. O relatório concluiu que os objetos vistos naquela noite eram de origem desconhecida e não podiam ser explicados como fenômenos meteorológicos ou distorções atmosféricas. Além disso, muitos ufólogos apontam a falta de esforços por parte das autoridades para investigar o evento como uma possível evidência de encobrimento. A FAB não liberou todos os dados relacionados ao evento e muitas das testemunhas envolvidas relataram pressão para não falar sobre o assunto. Em resumo, a noite oficial dos OVNIs no Brasil continua sendo um dos maiores mistérios na ufologia até hoje. Apesar das explicações oficiais fornecidas pela FAB, muitas questões permanecem sem resposta e o evento continua sendo objeto de debate entre ufólogos e especialistas em aviação. O fato de muitas testemunhas terem visto os objetos, e o fato de que eles foram detectados por radares, sugere que esses objetos eram reais e não simplesmente fenômenos naturais. A maneira como os objetos se comportaram, com manobras impossíveis para aeronaves convencionais e velocidades incrivelmente altas, também sugere que eles não eram simplesmente fenômenos meteorológicos. A falta de esforços por parte das autoridades para investigar o evento com precisão e a pressão para que as testemunhas não falem sobre o assunto, são outros fatores que levam muitos ufólogos a acreditarem que houve um encobrimento por parte das autoridades. Até hoje, não há explicação conclusiva sobre o que realmente aconteceu naquela noite em 1986. A noite oficial dos OVNIs no Brasil continua sendo um dos maiores mistérios na ufologia e uma história fascinante para aqueles interessados no tema. Enquanto as evidências continuam a ser estudadas e debatidas, a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite continua sendo um mistério. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Esperamos que você tenha gostado de aprender um pouco mais sobre OVNI. Não se esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários sobre qual evento ufológico você gostaria de ver mais. Até o próximo vídeo.